Oi pessoal, o objetivo do vídeo de hoje é trazer algumas informações para você em relação à dentição de um paciente, desde quando começa a nascer o primeiro dentinho até a formação da dentição permanente completa. O início do rompimento dos dentes de leite geralmente começa ali pelos 4 a 6 meses de idade. Sempre é esse dentinho aqui de baixo da frente e a partir daí sucessivamente vão nascendo os outros dentes, lembrando que existe uma variação muito grande individual, que também precisa ser dito que é normal em relação ao momento em que nascem os primeiros dentes na boca. Tem paciente que começa a nascer dente com 4, 6 meses e tem paciente que começa a nascer o primeiro dente com 1 aninho de idade. Todas essas situações estão dentro da normalidade. Existe uma sequência de nascimento dos dentes de leite, começando pelos dentes da frente e depois os dentes de trás, sendo que a dentição de leite completa se forma por volta dos 3 anos de idade. Depois disso, existe um período em que não acontece nenhuma alteração naquela dentição e ali por volta dos 5, 6 anos de idade iniciam-se as trocas dos dentes de leite pelo dente permanente. O dente permanente ele está ali abaixo do dente de leite, dentro do osso, e ele começa a se formar, se movimentar e ele reabsorve a raiz inteira do dente de leite, por isso que aquele dente fica mole. E aí o paciente começa a sentir aquele dente mole e de alguma forma ele arranca esse dente, e dá lugar para o dente permanente. Essa troca inicia-se nessa faixa etária de 5 a 6 anos, começa pelo dente da frente, os incisivos centrais inferiores, e ao mesmo tempo que isso acontece, também tem uma situação muito importante acontecendo lá no fundo. Depois do último dente de leite, nasce um dente permanente, que é um dente muito importante, que precisa de muita atenção, e muitas vezes os pais não se dão conta de que aquele dente já está na boca do paciente, porque ele não sabe dizer exatamente se é um dente de leite, se é um dente permanente. Mais ou menos na mesma época em que acontece a primeira troca desse dentinho aqui da frente, estão nascendo também os dentes permanentes atrás do último dente de leite, ou seja, não cai nenhum dente de leite, e esse dente permanente muito importante, o primeiro molar permanente, tanto superiores como inferiores, irrompem ali na boca do paciente. Depois disso acontecem sucessivas trocas. Por volta ali dos 10, 12 anos de idade, as trocas acabam de acontecer. Mas só por volta dos 18 anos de idade que a dentição permanente fica completa, que é quando nascem os sisos, os terceiros molares permanentes. Qual a importância da gente falar um pouco sobre isso? É uma situação muito dinâmica e muito complexa. E essas trocas dentárias, elas precisam ser monitoradas por um ortodontista que tem experiência com ortodontia infantil. Essa troca precisa ser vista, precisa ser conferida, tanto na boca do paciente como em radiografias, se for necessário. Fica aqui a dica para você que tem criança nessa idade da família. Se você tem filho, neto, sobrinho que tem essa idade e que ainda não visitou um ortodontista, já providencie de fazer isso antes do ano terminar. Qualquer dúvida, qualquer comentário, pode deixar aqui pra gente conversar. E se você gostou do conteúdo, já encaminha aí para todo mundo que você conhece. E não esquece de deixar o like. Obrigada!